Vamos iniciar agora mais um episódio do Consultório em Foco. Eu sou Rafael Piva, especialista em marketing médico e marketing para a área da saúde. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Estou aqui com a Débora Moura. A Débora, ela é jornalista, né, bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo e especialista em copywriting, que é o tema de hoje, né, que a gente vai falar. E minha esposa, né, gente? Isso é importante também, né? E sócia da Conecta. Dé, que prazer estar aqui com você e para a gente trazer informação, né, de qualidade aqui para o pessoal do Consultório em Foco. Muito obrigado, é um prazer, né, estar aqui com vocês, falando de um tema que eu gosto muito, né? Já estudo há um bom tempo. Então, vai ser um prazer. Não, vai ser muito legal. Odé, e aí, né, a gente sempre, quando a gente vai falar de copy, a gente vai falar de escrita persuasiva e tudo mais, né, muitos médicos, muitos profissionais da saúde nem sabem do que a gente está falando, né, que tem sim técnica, que tem muito estudo envolvido nessa parte, né? Conta pra gente um pouquinho o que é copywriting, né, da onde que surgiu isso, dá uma ideia pra gente aí. Tá, copywriting é uma escrita persuasiva, né, que tem como intuito levar a pessoa, né, o leitor, né, o seguidor, etc., a tomar uma ação, independente de qual seja. Pode ser agendar uma consulta, pode ser seguir no Instagram, pode ser se inscrever numa newsletter, entre várias outras coisas, né. Esse estilo de escrita surgiu lá nos Estados Unidos, eu não vou lembrar o ano certinho, mas foi lá por não vou lembrar. 1900 certinho. E pouco, faz bastante tempo. Faz né? bastante tempo. E se popularizou com a ideia de colocar emoções na fala. Então, o que acontece? Você começa a se conectar com as pessoas, fazendo com que elas sintam algo e se conectem com você. Dessa forma, elas passam a se sentir mais empáticas, mais íntimas de você e ficam mais dispostas a fazer o que você quer. Né? Legal. Então, assim, existem algumas técnicas, né? Tá muito difundido aí o conceito de persona, né? Gatilho mental. Gatilho mental, né? Que isso até é uma outra coisa, que eu acho que as pessoas começam a usar indiscriminadamente e de forma errada, que acaba perdendo todo o efeito real. Banaliza, né? Banaliza demais e acaba que não tem efeito nenhum, né? Que quando você sabe que você vai ter um gatilho, você já tá preparado para aquilo, você fecha, né? Então você já não meio que não funciona, né? Com você. Uhum. Mas é isso. Mas assim, copy, né, então, vamos resumir, né, nada mais é que colocar emoções. Achei bacana esse contexto que você trouxe, né, colocar emoções dentro das falas para que essas pessoas façam uma ação, certo? Independente do que seja, isso vai depender da sua estratégia de marketing, né? E quando a gente fala de copy para a área médica, eu acho que aí a gente tem ainda mais um tabu, né? Porque a gente mesmo está falando agora, porque a gente vai, de repente, orientar que o paciente tome uma ação, né? E como que é isso, assim, né, para a área médica, né? Como que a gente quebra esse tabu, né, com os médicos? Eu acho que é muito importante a gente conhecer o médico e para quem que a gente está escrevendo. Tá? Isso eu acho Legal. que é principal. Comunicação são dois elos, né? É o emissor e o receptor que vão conversar entre si para estabelecer um contato. A copy basicamente é isso. Só que como que você faz uma pessoa tomar uma ação, né? Como que você se conecta com essa pessoa? Você precisa conhecer o médico, conhecer o paciente que ele quer atingir, conhecer o objetivo dele, né? Às vezes a especialidade, o procedimento que ele faz. Precisa conhecer a fundo, né, o negócio dele e a pessoa que ele vai ajudar. Então, assim, o paciente, não só quem é o paciente, sexo, idade, classe social, não só isso, mas que tipo de comportamento ele tem, sabe? Então, assim, quais são as verdadeiras dores no sentido de como posso ajudá-lo? Não a dor física, Não a dor né? física, a dor emocional mesmo. É muito o que a gente usa em copy, dor emocional, né? É aquela coisa no emagrecimento de não estou me sentindo bem no espelho, não me sinto bem na frente do meu marido. Isso é a dor, é uma coisa urgente, que bate na pessoa e ela quer resolver de uma forma mais imediata. Quando você acerta qual é essa dor da persona que você está escrevendo, é muito mais fácil de você acertar uma copy, né? Legal. Porque assim, se a pessoa já está com aquele sentimento de urgência e está disposta a fazer uma ação, quando você chega com a solução correta, mostrando, né, que aquela é a solução correta, você consegue convencer ela daquilo,
Pronto, a ação tá feita. Eu sempre gosto de pontuar, até em palestras e tudo mais que eu faço, que na área da saúde, né, a gente usa as técnicas de marketing, mas para atender uma demanda que já existe. Né? As pessoas, elas precisam dos profissionais da saúde, né? Elas geralmente já têm a necessidade, e aí a gente precisa mostrar que os profissionais e as empresas, os hospitais, enfim, tudo mais, eles são, né, os melhores profissionais ou as melhores empresas para resolver o problema que essas pessoas têm. E aí que está, né, o uso da copy, né, dentro desse processo. Né? A copy ajuda muito, né, Dé? Sim, e até tem uma coisa que a gente usa bastante, que são quebrar objeções. Quais objeções que aquela pessoa tem para não cumprir a ação que ela precisa cumprir, né? Seja agendar uma consulta, ou seja, que é muito atual hoje em dia, né? Se tornar um seguidor. Né? Eu quero que o meu paciente ideal vire meu seguidor. Qual objeção ele tem? Sabe? Então, assim, entender esses comportamentos por trás do seu paciente te dá insights incríveis e respostas muito boas que, se você usar corretamente, traz um resultado muito legal. Não, é muito bacana. Isso até, né, quando a gente estava fazendo o estudo, né, para os nossos clientes e tudo mais, né, a gente tem aqui a nossa área de redação, né, que monta, né, todo esse estudo pro paciente, para a gente identificar, né, as dores, saber quais são os objetivos desse médico para encontrar os pacientes ideais e tudo mais. E a hora que a gente entende efetivamente quem é o paciente daquele médico, a gente vê que a coisa flui assim muito mais, né? A gente vê até que o próprio conteúdo que a gente está gerando gera mais engajamento, justamente pelo fato da gente saber exatamente quem é o receptor dessa comunicação. Né? Então, assim, obviamente que o emissor, né, ele precisa ser um cara empático e tudo mais, né? E isso é super treinável. Mas a gente precisa entender cada vez mais, né, do nosso receptor, ou seja, dos nossos pacientes, para que efetivamente a gente chegue no objetivo. E muitas vezes, né, esse objetivo você usou até a questão de ganhar seguidores. Gente, tem especialidade que você não vai ganhar seguidor. E nem ter comentário. Muitas das vezes, né, por exemplo, quem vai comentar no post do proctologista que fez uma cirurgia para tratamento de hemorroida, por exemplo? Gente, não vai comentar. A pessoa não quer se expor, né? A pessoa não vai se expor. Ali, outro ponto. Especialidades que são vinculadas à sexualidade. Pô, às vezes a pessoa tá realmente com um problema ali. Ela vai preferir muito mais te mandar um DM para tirar uma dúvida, né? Por direct e tudo mais. Cara, ela não vai nem curtir seu post porque ela vai ficar com vergonha. Vai ficar com medo de que alguém veja que ela curtiu. Que alguém vê que ela curtiu. Né? Então, né, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Às vezes você fala assim, nossa, eu tô sem engajamento, não sei o quê, no meu perfil e tal. Mas, cara, às vezes você vai ser uma especialidade que você não vai ter engajamento mesmo. Uma medição de resultado é paciente chegando no consultório, né? E sem contar que, assim, é uma coisa que a gente conversa bastante também, né? Que a importância do perfil estar bem alinhado com a sua comunicação, com o seu paciente e o seu objetivo é o quê? Nem sempre, principalmente no caso de clínicas e hospitais, nem sempre o paciente vai seguir e ficar acompanhando todos os conteúdos que estão ali. Mas quando ele quer, ele precisa, ele vai consultar. É uma fonte de consulta. Né? Então, assim como Google, TikTok, né, e tudo mais, as pessoas olham e falam, tá, então eu quero saber de determinado hospital ou do Dr. X. O que ele pensa sobre esse assunto? Eu vou lá ver, procuro, né? Ou então, assim, quando surge uma necessidade, no caso, sei lá, meu filho tá com uma doença X, eu quero saber mais sobre isso. Eu vou lá pesquisar. Então, assim, quem que eu vou encontrar ali? Né? O que esse médico que está aparecendo ali colocou no perfil dele? Ele está matando objeções, ele está respondendo as perguntas, está atiçando o sentido de urgência, está mostrando os benefícios que tem ali, às vezes por trás de um procedimento ou até mesmo uma consulta. Né? No caso de criança que eu citei, né? No meu filho. Eu vou procurar o quê num médico? Não só um médico bom cientificamente, um médico que saiba, né, muito bem, esteja atualizado, que entenda, né? Eu vou procurar um médico que saiba tratar do meu filho
como paciente, Isso. né? Então, assim, tá. Então, no caso, eu sou a persona desse médico, a mãe da criança, não a criança. Exato. Né? Isso é uma coisa que a gente vê que os nossos clientes confundem bastante. Exatamente. Também, quando a gente faz a reunião inicial de briefing, né? E eu tenho muito esse contato de dia a dia com eles, então eu acabo pegando muitas dessas dúvidas e explico assim, igual você falou, engajamento. Não é engajamento, mas vamos dar uma olhadinha aqui nos insights. Quantas pessoas enviaram? Né, que tem um aviãozinho ali. Quantas pessoas salvaram esse conteúdo? Às vezes é muito mais importante do que curtida. Muito mais importante. Porque ali é onde a pessoa se entrega realmente. Concordo Ela te coloca plenamente. como autoridade. Você está ensinando o negócio para ela. Daí é engraçado, né, que às vezes a gente se depara, assim, né, com situações e tá tudo bem também, porque o médico não estudou efetivamente marketing e tudo mais, e a gente tá aqui justamente para isso, para orientar, né, esses profissionais. Mas às vezes você vê que ele fica até desmotivado, mas nossa, eu não tive uma curtida no meu post. Às vezes, né, o cara tá com o consultório cheio, mas às vezes ele não teve uma curtida no post dele e ele tá chateado por causa disso. Isso. Gente, entendam que, né, marketing médico é outra esfera, né? Você pode sim, obviamente, ter um objetivo secundário, né, de ser um blogueiro, enfim, tudo mais. Mas esse é seu objetivo secundário. Né? E aí são outras estratégias que a gente precisa usar para isso. E tem que tomar muito cuidado, né? No limiar, até onde é saudável para o médico uma exposição um pouco mais descontraída, né? Porque o paciente precisa ter confiança no profissional. Exatamente. Né? Então, às vezes, a gente tem que medir muito como que é essa exposição do médico para que ele não perca a credibilidade e confiança do paciente. É a mesma coisa, você vai fazer uma cirurgia plástica, por exemplo. Você quer ver seu médico lá dançando, mostrando, né, alguma... viralizou, né, esse tempo atrás, uma médica que foi, inclusive, caçada pela CFM, que ela pegou uma parte da cirurgia, começou a mostrar e dançar, né? Então, assim, que desrespeito com o paciente. Exatamente. Quem quer escolher você como médico sendo que você faz uma coisa dessa? Né? Então, eu acho que assim, uma premissa fundamental do marketing médico é manter esse ar que, sabe, paira sobre a saúde, de respeito, ética, honestidade, ciência. Uhum. Porque, assim, tem muita coisa que é difundida, né, e falada, sai uma notícia, as pessoas pegam, transformam em post. Mas você vai mostrar para um médico sério? Aquilo ali, às vezes, sai, assim, de alguma... De uma fonte que não é muito confiável. Fonte não confiável. Então, assim, muitas vezes já aconteceu, né, de eu estar conversando com algum médico, a gente olhar e falar, bom, isso aqui saiu de um estudo observacional. Não vale. Não vale como nenhuma base para eu fundamentar algum tratamento meu. Não vale. Agora, não, esse daqui já é de um artigo científico mais sério, né? Que é o que eles falam das meta-análises e tudo mais. Estudo randomizado, né? Então, Exato. assim... É uma coisa que foi a longo prazo estudada, testada, né? Cientificamente comprovada, então tudo bem. Então dali aí a gente destrincha, faz. Até para não virar um sensacionalismo. Né? Porque assim, entra muito daquilo. Quem está escrevendo para o médico, por exemplo, o profissional de marketing médico, a partir do momento que ele está escrevendo para um profissional da saúde, ele não é mais só um profissional de comunicação. Exatamente. Ele está levando uma bandeira da saúde. Isso. Né? Então, assim, você não vai tratar o paciente, você não vai prescrever, você não vai fazer consulta, óbvio, né? Mas você vai levar informação e educação, que é valiosíssimo e poderosíssimo. Não, é demais, assim, esses dias até a gente estava num treinamento, né, falando do método Disney de atendimento e tudo mais, e aí a pessoa que estava dando a palestra, né, ela perguntou, quem que é da área da saúde? Aí eu falei, quer saber, eu vou levantar a mão, porque a gente já está tão dentro, né, da área da saúde, né, e é o que você falou, toda a nossa equipe, né, levanta junto com a bandeira do marketing a bandeira da saúde, né, e eu acho que quanto mais especialista, né, e especializado a gente tiver, melhor resultado a gente vai trazer, né, para os nossos clientes, e a gente vai ter condição até de... como que eu posso dizer? Montar estratégias que vão estar dentro de um padrão ético e com responsabilidade para que esse médico tenha resultado
seguro. Eu acho que isso é importante, né? Do mesmo lado que o paciente procura para o médico segurança, né? Eu acredito que nós, enquanto marketing, também precisamos dar segurança, né, para que os médicos também nos contratem, saber que a imagem dele está sendo levada de forma séria, ética e responsável. Odé, e aí, né, vou voltar aqui na questão da copy e tudo mais. O que você acha, assim, né, que para o médico ter efetivamente resultado com essas técnicas, o que você acha que ele precisa aplicar, né? Como que pode ser esse tipo, o que a gente precisa ajustar na comunicação? Eu acho que, assim, é importante eles descobrir qual o diferencial que ele tem dos concorrentes. Né? Então, assim, porque quando todo mundo é igual, você não se diferencia de ninguém precisa de escolher. Qualquer um que tiver ali, né, tá tudo certo. Então, assim, se eu quero que o paciente me escolha, principalmente médicos que têm atendimento particular. Porque, assim, no convênio, né, é aquela outra história. Então, ele vai concorrer entre os do convênio. No particular, o paciente precisa estar mais disposto, tá com esse... É que até aqui a gente falou, né, com a emoção muito ativada, né? Ele precisa estar com um envolvimento grande com aquele médico para ele falar, não vou passar no convênio, eu vou escolher esse médico, vou pagar uma consulta particular, às vezes de um valor até mais caro do que ele gostaria de gastar, né? Mas eu vou escolher porque eu me conectei com esse médico, né? Então, assim, emocional, às vezes, quando é um médico, a gente vê muito assim, tem médicos que tratam o paciente de uma forma tão empática, às vezes assim, dentro da consulta, né? Conhece, oi, sei lá, dona Maria, como que tá sua mãe e sua filha, né? Você vê, tem um relacionamento tão legal, mas você vai ver no perfil uma pessoa séria, inacessível. Como que você quer conquistar um paciente se você não mostra nem que você é? Exato. Né? A copy, nesse caso, só vai potencializar o que você tem de diferencial. Isso. Potencializar e mostrar, né? Então, assim, até o que a gente estava falando de emoções. Tem alguns estudos de marketing que mostram que 95% das vendas são feitas pelo emocional. Uhum. Depois que você decidiu emocionalmente fazer uma compra, né, uma ação, o seu cérebro vai validar racionalmente. Então, ele vai buscar informações que comprovem de que aquela emoção está correta e ele tem que fazer aquilo mesmo. Então, é até a importância do marketing de conteúdo no perfil do profissional. Com certeza. Então, assim, a gente mostra o diferencial. Tá, então eu me conectei com aquele médico, ele é um cara super legal, né? Então eu já vi ele nos stories, ele responde umas caixinhas, mandou lá, respondeu minha pergunta, né? Nossa, tô aqui, tô gostando desse médico, muito legal. Daí, o que eu vou precisar? Né, para avançar nessa jornada, né? Que a gente fala que é a jornada do paciente também. Uhum. Então, né? Então, assim, que tem os níveis de consciência, né? Do consumidor. Então, assim, às vezes ele despertou a vontade. Ele precisa ter um pouquinho mais de informação para ele andar um pouquinho mais. Né? Então, assim, eu vou dar, às vezes, ali... Vou falar dos benefícios de um procedimento menos invasivo, né? Que a incisão é menor, que tem menos sangramento, a recuperação é mais rápida, pós-operatório mais rápido, né? Então, assim, ele já pega, já guarda. Opa, já falei que aquela médica ali é legal para fazer minha cirurgia com ela. Já sei que com essa técnica que ela utiliza, meu pós-operatório vai ser mais tranquilo, eu tô muito mais seguro, né? Já sei que ela tem experiência, já tô vendo todas as informações ali. Então, assim, que informações que eu preciso utilizar para armar o meu paciente de decisões racionais para ele fechar o que eu tô querendo que ele faça. Isso é copy, né? Tem até o pai da propaganda, né? O David Ogilvy, né? Que ele fez é um dos primeiros comerciais que foram utilizados em copy. Ele fez uma frase, né? Era numa revista, né? Dessas que divulgavam, né, antigamente, uma foto do Rolls Royce com um título e um texto embaixo, né? E o título dele, que é o que ganha prêmios, assim, até hoje, né, é conhecido como um dos mais famosos, né, mundialmente, era a 60 milhas por hora, o único som que você escuta é o do som do seu relógio. Então, assim, imagina emocionalmente, o que você já não pensou? Você lá no carro, lindo, com seu relógio, a 60 milhas por hora, numa autoestrada, correndo, num carro super grande, confortável, e silêncio, só o barulho do seu relógio. Isso é emoção. Quantas pessoas não compraram o Rolls Royce por causa desse título? Sim. Né? Então, assim, depois, embaixo, tinha um texto que validava racionalmente. Falava o quê? Do motor, da potência, da cor, do conforto, que era banco de couro, que era, né, tudo mais. Mas isso na década de 50.
Você imagina, na época que eu não entendo de carro, mas era carro barulhento, motor, né? Completamente diferente do que ele falava ali. Então, ele quebrou um padrão e falou, atenção aqui. Isso aqui é emocionalmente diferente, você precisa prestar atenção. Muito legal. Né? Então, eu acho que é esse o papel para o médico pensar, assim, sabe? Juntar emoção com informação. E, mais uma vez, que eu acho que é mega importante a gente sempre validar, né? Venda no mercado da saúde, a gente precisa normalizar essa palavra, né, Dé? E eu acho que isso é muito importante, né? Então, assim, não se sintam... como que eu posso dizer? Não se sintam envergonhados, não se sintam pressionados na hora que você está falando de venda na área da saúde. Todos nós aqui vendemos. Até porque... Direta ou indiretamente, a gente está vendendo, certo? Até porque, assim, primeiro que isso não desqualifica o profissional que você é. Segundo, né? Porque, assim, às vezes você vai precisar vender, tanto que seja um procedimento, uma cirurgia, sua consulta, tudo mais, você vai vender... Mas na hora de atender, você vai atender com toda a ética e profissionalismo que você estudou ao longo de todos aqueles anos para poder entregar ali para o paciente. Ali já é uma vida na sua mão, né? Primeira coisa ali. E outra que, assim, para marketing médico, qualquer profissional que procura, né, a gente aqui hoje, às vezes alguns não falam tão claramente, né? Mas qual que é o intuito, o objetivo principal? É lucro, aumentar a consulta, qualificar o paciente, né? Então, assim, a gente usa o marketing, a copy... Como? Né? Essa é uma meta macro, né? Daí a gente pega alguns fatores da base para a gente trabalhar para levar, né, o médico nisso. Exato. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar autoridade, posicionamento, informação, né? A gente vai cutucar, às vezes, aquela dorzinha que o paciente, né, tá sentindo, a gente vai, né, falar, e aí? Não quer tratar isso daí? Exato. Né? Então... Muitas vezes o paciente, ele nem sabe que ele tem, ele não sabe que aquilo nem é um problema. Às vezes o paciente tem um sintoma que ele já se acostumou tanto com aquilo, sempre foi assim, né? E aí ele, de repente, vê um post lá falando sobre um sintoma de alguma patologia e tudo mais, aí, de repente, ele vai olhar e falar, na verdade, o que eu sinto não é normal e isso daqui é patologia tal e eu preciso ir no médico. Dessa especialidade, né, já chega mais pronto até pro médico. Exato. E aí, qual a probabilidade dele escolher aquele médico que tá dando a informação para ele? Muito maior. Até porque você se conecta emocionalmente mais com quem te ensina as coisas novas. Isso é muito... Porque, assim, tanto que legal. você vai ver, se você lembrar da sua época de escola, qual o professor que você gostava mais? Com certeza é o que mais te ensinou. Então, assim, lógico, né, que tem aquilo da personalidade da pessoa, né? No caso dos médicos, a especialidade faz completamente total diferença, né? Mas, assim, tem todos esses sentidos, sabe? São detalhes que a gente vai trabalhando e ajustando um a um para formar o todo, né? Com certeza. Mas isso é muito legal, gente. Então, venda na área da saúde. Vamos normalizar esse processo. Copy é um meio para te auxiliar no processo de venda, que nada mais é do que suprir uma demanda já existente do seu paciente para resolver problemas de saúde ou melhorar alguma coisa que ele não está satisfeito, no caso de dermato, cirurgia plástica, né, e tudo mais, dermatoclínica, né? Odé, e assim, o que você acha que hoje são as melhores, olhando para o nosso mercado, né, para o marketing médico, o que seriam hoje melhores técnicas, assim, que a gente podia dar de dica, assim, para eles usarem? Para aplicar no próprio perfil deles, ou ali na comunicação nos stories. Tá. Eu acho que, assim, principalmente, evitar os jargões médicos, né? Porque eles são muito acostumados com os termos que só eles entendem. Né? Então, assim, eu percebo às vezes que eles querem colocar aqueles termos, né? Aqueles jargões médicos para mostrar que eles sabem e tudo mais. Às vezes até pros pares, né? Pros médicos que eles... Pra falar, não, mas eu tô aqui, mas não é porque eu tô fazendo rede social que eu não sei, eu sei. Eles têm que lembrar que não estão fazendo marketing pros colegas dele, pro chefe da residência. Não é, você tá fazendo marketing pro seu paciente, né? Até porque, assim, se você falar muito complicado, cheio de jargão médico, ninguém vai parar. Daí que não vai ter curtida mesmo, não vai ter... engajamento nenhum, não vai ter nada. Então, assim, simplicidade, igual você fala com o seu paciente quando está sentado ali na sua frente no consultório. Simplificar o máximo possível, né? Usar termos fáceis e sempre falar, né, em segunda pessoa, como se você estivesse conversando com alguém. Nunca é uma informação, né, que a gente fala que é uma informação técnica jornalística,
quem, como, quando, onde, porquê, não é uma informação dessa. É uma conversa. É uma rede social. Então, o que a pessoa precisa falar? Você já sabia que existe isso, né? Então, assim, você está conversando com o seu seguidor. Isso aí. E isso as pessoas também esquecem muito. Isso é verdade. Tem até uma diferenciação que eu gosto de colocar também, que é a questão do marketing pessoal, né, pro médico, pro institucional, né? O institucional, né, da clínica, do hospital e tudo mais, a estratégia é completamente diferente, né? Porque daí Até na precisa própria copy precisa ser completamente diferente, porque ali você está falando em nome da instituição, né? E aí sim, você tem que ser muito mais informativo do que de relacionamento, vamos dizer assim. Daí a gente não usa, né, a marca pessoal, a gente usa o branding da instituição, né? O que aquela marca como um todo quer passar para o público dela, né? Então, assim, autoridade, tradição... quais são os pilares daquela marca? Então é isso que a gente vai trabalhar. E muitas vezes, né, em casos de clínicas e hospitais, não tem como ser essa coisa tão próxima, tão íntima. Porque não é nenhuma pessoa ali, né? É uma estrutura física. Isso, você vai colocar um hospital, uma estrutura física conversando com você ali? Não, né? Precisa ter, né? Tem um... Precisa ter, é um cuidado a mais ali que você precisa ter, até para proteger a instituição, né? Odé, assim, em relação ao CFM, né? A gente teve agora uma revisão recente, né, do CFM em relação à publicidade médica e tudo mais, né? Mas, assim, o médico pode, né, fazer marketing. Deve fazer marketing. Então, assim, eu acho que até isso foi uma coisa importante que foi debatida nesses últimos meses, né? Com a mudança do CFM, então muita gente passou a saber que existia. Né? Os médicos sempre tinham, assim, aquela pulguinha atrás da orelha de saber, já me falaram que tal coisa não pode porque perde o registro. Mas o que é? Quem realmente já pegou, abriu ali a cartilha e leu? Quase ninguém. Quase ninguém. E assim, até a gente vê hoje muita gente, às vezes de outra profissão, vindo pro marketing, fala que faz marketing médico, nunca leu essa cartilha do CFM, não sabe nem... Às vezes, assim, o que popularizou muito é o falar o do antes e depois, que agora tá liberado. Tá liberado, mas o que mais que pode? O que não é não só pode? o antes e depois, não né? Às vezes o antes e depois foi a cereja do bolo, que, vou ser bem sincero, tem que usar com muita parcimônia, porque senão você também banaliza o seu trabalho e te coloca num posicionamento... extremamente popular. Popular e mercadológico. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu acho que a gente tem que usar, sim, de forma responsável, o antes e depois. E o mais engraçado que eu vejo, né, até essa questão do antes e depois, antes, quando não podia, era sempre uma polêmica, né? Que eu não posso fazer e tal, não. Aí depois que liberou, parece que todo mundo percebeu que realmente não era tão interessante. Exatamente. Então, assim, mas além, né, do antes e depois, fazer promessa, garantia de resultados, não pode. Não é antes que podia, agora também não pode, né? E assim, a gente já viu cada coisa, né? Você lembra o tanto de coisa que a gente vê em outros perfis. Você olha e fala, meu Deus, como que fizeram isso? E aí entra, né, a questão toda também do marketing médico. Promessa de resultado dentro do marketing médico não dá para a gente fazer. Né? Até porque cada paciente é único, cada paciente vai responder a um tratamento de uma maneira diferente, né? E como que a gente vai... Não, como que o médico vai prometer resultado? É super difícil, principalmente procedimentos que são invasivos, procedimentos cirúrgicos, né? Eu acho que qualquer tipo de tratamento, né? Mas ainda mais quando tem, né, um procedimento mais invasivo, uma cirurgia e tudo mais. É difícil você garantir 100% o resultado. É óbvio que tem estudos, né, que te dão suporte e que vão deixar você mais seguro de realizar, né, os procedimentos. Mas dar garantia de resultado de 100%... realmente é muito difícil. Então, se de repente, né, alguém que esteja ouvindo a gente aqui tá fazendo isso, eu acho que precisa repensar, mas, né? Sabe de uma coisa até que eu vejo? Muitas vezes, os social medias, né, as pessoas fazem isso e acabam postando, o médico nem viu. Porque o médico sabe que ele não pode fazer isso. Ele sabe que ele nem consegue fazer isso. Dependendo da doença, racionalmente, né? Ele sabe que ele não consegue. Ele pode dar uma forçadinha ali para tentar vender, mas ele sabe que, né, vai depender do paciente, depende da clínica do paciente, histórico de doenças que ele já tem, né? Fora os outros tantos variáveis.
né? Se o paciente consegue ou não cumprir aquele tratamento, se o remédio responde ou não, né? Aquilo, muitas coisas. Mas aí o que acontece? Aí volta também naquilo, a importância de ter um profissional de marketing médico que saiba o que está fazendo, que você possa confiar. Por quê? Se a pessoa faz uma coisa que você às vezes nem sabe que tá, a pessoa só posta lá. Tá, muitos médicos às vezes fazem isso, vai ver depois de um tempo. Daí olha e sai apagando. Não, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Exato. Você perdeu tempo, dinheiro, você perdeu paciente, porque um monte de gente viu, você já se desconectou com um monte de gente, né? Então, Exato. assim, o bem barato que sai caro. É o né? barato que sai caro. Não dá. É bem isso. Então, os profissionais têm que tomar realmente cuidado para que eles tenham certeza que estão bem assessorados aí em relação ao marketing médico, né? Odé, e assim, né, a gente está tendo uma evolução do mercado, né? Eu acho que a gente que está há 9 anos já no mercado de marketing médico, a gente vê o quanto o mercado tem amadurecido, o quanto a saúde reconhece que precisa de marketing, porque a comunicação mudou muito ao longo dos anos, né? O que você acha que agora para os próximos anos e tudo mais, o que a gente vai ter muito de evolução aí? Tem inteligência artificial, tem um monte de coisa, né? Quanto à inteligência artificial, é indiscutível, tá aí, chegou para ficar. Eu acho que quanto à inteligência artificial, a gente vai conseguir ter uma maior análise de dados e novos formatos. Isso eu acho importante. Legal. Né? Agora, assim, quanto ao conteúdo em si, né? Quanto à copy, eu acho que a copy vai se moldando ao comportamento da sociedade. Conforme a sociedade vai avançando, a copy vai avançando junto. Né? Então, assim, o que tem? Que é o que a gente já vê, que a gente já aplica, né, nos nossos clientes hoje, muito em conteúdo. Personalização do conteúdo, né? Personalização, foco no bem-estar, na qualidade de vida, na melhoria, né, de como aquele procedimento ou aquela consulta vai me ajudar a resolver o meu problema. E eu acho que cada vez mais isso, né, vai se intensificar e ficar cada vez mais personalizado. Isso. E outro ponto também que eu acho que é super importante é olhar para a jornada do paciente como um todo. E aí a gente tem negócios completamente distintos, né? Falar de marketing médico, beleza, é uma coisa. Agora, a gente falar do seu negócio, da sua estrutura, cada clínica tem uma estrutura, né, diferente, tanto estrutura física como estrutura de equipe e tudo mais. E a jornada do paciente para cada uma dessas clínicas vai ser diferente. Eu posso ter, vamos dizer, pegar 2 cirurgiões plásticos, por exemplo, que até ofertam as mesmas cirurgias, tem condição de fazer as mesmas cirurgias. A jornada do paciente para ambos são diferentes. Porque as estruturas de equipe são diferentes, as habilidades das equipes são diferentes, a comunicação do médico é diferente e muitas vezes o médico pode pender a converter mais um tipo de cirurgia do que o outro, e aí isso precisa ser considerado dentro da jornada, né? Então, personalização vai ser a chave dos negócios. A inteligência artificial vai nos dar ganho de produtividade e dados para a gente definir novos formatos e agilidade para fazer mudanças, e eu acho que isso vai ser maravilhoso, né? Está sendo já, né? A gente já tem usado para algumas coisas, então nos ajuda a ter insights rápidos e dentro dos novos formatos do mercado. Mas é isso, acho que personalização vai ser realmente a chave do negócio. Ideia, para a gente finalizar, esse papo tá super legal, eu queria que você desse algumas dicas para os nossos médicos de como que eles podem melhorar a comunicação deles, né? De como que eles podem aplicar a copy no dia a dia da comunicação deles. Tá, para melhorar... No caso do perfil, né? Do Instagram. Assim. Isso, vamos considerar isso. Acho que fica até mais fácil para você dar uma dica mais direta, assim. Para ele melhorar no Instagram, o que ele pode fazer ali pelo paciente em termos de comunicação. Tá. Tenha em mente que aquele perfil não é para você. Isso eu acho que é extremamente valioso. Porque, assim, às vezes as pessoas sabem isso, mas ninguém quer aplicar. Então, assim, as pessoas sabem, né? Não pro meu paciente gosta disso. Daí na hora que vê uma identidade visual, um logo, alguma coisa que foge um pouquinho, não é isso, eu quero aquilo, né? Então, assim, precisa estar ali no meio termo.
né? Foco no paciente. É o seu Instagram, né? O seu objetivo, mas o paciente que decide. Então, assim, se você quer aquele paciente que tem aquele comportamento, né, daquele, né, local, o que aquele paciente espera ver ali no seu perfil? Daí você precisa rechear o seu perfil disso. Legal. Se é um perfil, no caso, né, se a gente fala é um perfil de classe A, então, assim, a identidade visual precisa estar conversando, precisa ser uma letra mais refinada, as cores precisam estar, né, tudo mais conversando com o que o paciente está acostumado a ter no ambiente dele, né? Então, assim, informação escrita de uma forma clara, coesa, concisa, sabe? Com começo, meio e fim, não só uma informação jogada, né? E ativar emoções, sabe? Tentar ativar emoções ali. Então, opinar. Então, assim, tem gente que simplesmente pega um conteúdo, coloca lá. Tá, mas e sua opinião quanto a isso? O que é? Você acha isso correto? Não? Né? Então, deixar assim, o paciente falar também, né? deixar o paciente escutar, às vezes, o que ele fala pra você na sua consulta, sabe? Então, assim, o paciente chegou, falou que veio por causa disso, por causa daquilo, usa aquilo como um casezinho, sabe? Faz um post sobre isso, responde aquela dúvida do paciente, que muitas vezes é dúvida de vários outros pacientes. Se esse é o seu paciente ideal, replica no seu Instagram. O que várias outras pessoas vão querer saber também, né? Então, assim, ativar a emoção, dar informação, né? É uma chave... O que você precisa? Humanização, informação e venda. Show de bola. É isso. Eu acho que a gente encerra agora com essa dica, né, com esses 3 pilares aí que vão ser importantíssimos para para vocês aí melhorarem, né, a comunicação. Queria te agradecer, né? Vamos seguir aqui a formalidade, mas te agradecer aqui por estar hoje aqui com a gente, contribuindo para quem está ouvindo o Consultório em Foco. Obrigado mesmo, viu? Obrigada a você. Espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado aí o pessoal, né, com alguma informação. Com certeza ajudou. Se você ouviu tudo que a Dé falou aqui, com certeza você vai mudar a comunicação no seu consultório. Então, vou fechando aqui esse episódio do Consultório em Foco. E em breve a gente vai ter mais um convidado aí super especial, trazendo informações de qualidade para que a gente melhore o marketing e a gestão dos consultórios. Obrigado.